A incrível história da avó abandonada que encontrou amor e transformou vidas. Dona Maria estava sozinha em sua cozinha. O cheiro doce do doce de leite se misturava com a chuva que batia na janela. A vida corria em São Miguel do Araguaia, mas para ela tudo parecia parado desde que sua família tinha ido embora. A solidão se aninhou em seu peito, tal como uma sombra que não a deixava em paz. As risadas de seus netos, que antes encheram a casa, agora eram apenas ecos distantes em sua memória. A confeitaria, que antes era viva e cheia de vida, se tornava um monumento de saudade. As horas se arrastavam e a tristeza parecia mais intensa a cada minuto. O café da tarde, o que será de mim sem ele? Pensava Dona Maria, enquanto batia a massa com força, buscando nas mãos um pouco do amor que um dia seu filho e sua filha sentiam ao compartilhar aqueles momentos preciosos. A tradição estava indo embora, e a lembrança de seu doce de leite, mais uma vez, se tornava uma lembrança de um tempo feliz, desvanecida e triste. Aquela tarde chuvosa poderia ser apenas mais um dia comum, mas o destino tinha planos diferentes. E então a campainha tocou. Dona Maria hesitou por um momento, mas os passos de Lucas, seu jovem vizinho, ecoaram pela entrada da casa. Ele, um rapaz de 25 anos, desempregado e sonhador, estava ali, desavisado de que aquele dia poderia mudar suas vidas. Com um sorriso esperançoso, ele perguntou se ela precisava de ajuda. "Eu posso ajudar com a confeitaria", disse ele, notando a tristeza em seus olhos. Primeiro relutante, Dona Maria hesitou. A conexão entre os dois parecia improvável, mas a oferta de Lucas era um feixe de luz em um dia escuro. E assim, eles começaram a trabalhar juntos. Dona Maria ensinava a Lucas segredos das receitas, enquanto ele mostrava novas ideias e a ousadia da juventude. O doce de leite, que era apenas uma lembrança triste, se tornava um símbolo de esperança e renovação. Risadas começaram a ecoar na cozinha e a amizade entre os dois florescia. As conversas tratavam de sonhos e desafios, e Dona Maria se sentia viva novamente. Não era apenas a doçura do alimento, mas o sabor da vida que estava retornando. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A reabertura da confeitaria não foi bem recebida por todos. Alguns vizinhos viam Dona Maria como uma velha que precisava descansar, enquanto Lucas enfrentava olhares críticos por sua situação financeira. Mas eles não se deixaram abater. O desejo de reerguer a tradição e criar algo novo uniu os dois ainda mais. Foi em uma tarde iluminada com crianças ao redor da confeitaria que surgiu a ideia de um evento comunitário, um momento para vender os doces e arrecadar fundos para a inclusão dos idosos. A expectativa crescia a cada dia, mas os medos também estavam presentes. Em uma noite fria, Dona Maria revia fotos antigas, sentindo o peso das memórias. As festas em família, os sorrisos que agora pareciam tão distantes. Mas Lucas estava ali, acolhendo as dores, conversando sobre perdão e reconciliação. E naquele momento, quando tudo parecia se alinhar, uma bomba. Sua família estava voltando. O coração de Dona Maria acelerou, entre ansiedades e esperanças. No dia da inauguração, quando o sol começou a aparecer e os primeiros clientes chegavam, seu olhar se fixou na distância e viu figuras conhecidas se aproximarem. Era sua filha e os netos. Poderia finalmente perdoar e recomeçar? A pergunta pairava no ar, e o novo dia prometia revelar segredos que poderiam transformar tudo ao seu redor. Dona Maria respirou fundo, seu coração batia em um ritmo frenético. Ela não sabia o que fazer. A poeira dos anos se ergueu no seu peito, enquanto a figura de sua filha se destacava no horizonte, mais real do que qualquer sonho. As lembranças decorrentes da separação dançavam na sua mente. As brigas, as palavras não ditas, os abraços que ficaram para trás. Lucas, percebendo a tensão em sua expressão, virou-se para ela, preocupado. "Mãe, parece que você viu um fantasma", disse Lucas, tentando quebrar o clima tenso. Ela sorriu fraco, mas as lágrimas lhe eram escassas e sufocadas. Dona Maria se lembrou das tardes em que os cheiros de tapioca e curau invadiram a cozinha enquanto sua filha corria para a casa da escola. O som de suas risadas ressoando como uma sinfonia doce. Mas esses momentos de notícias alegres podiam ter morrido junto com o vínculo que se fraturou.
Quando sua filha e os netos chegaram mais perto, seu coração acelerou. Eles pararam diante da confeitaria, olhares de surpresa e expectativa. Mãe! A voz de sua filha ecoou, e naquele momento o mundo inteiro pareceu parar. A jovem, com os olhos brilhantes, se aproximou, hesitante, mas os braços abertos. Filha, Dona Maria começou, mas as palavras se perderam no ar. Ela se sentiu como um barco à deriva em um mar agitado. O que dizer? Como explicar a dor que tinha guardado? As memórias se atropelavam, invadindo sua mente. Como ter coragem para dizer que a solidão tinha sido um peso insuportável? O que você está fazendo aqui? Indagou Lucas, percebendo que a energia estava mudando. Era como se a luz da esperança que começara a brilhar estava lentamente se apagando. Mãe, viemos para participar do evento. Queremos ajudar você, sabem, para a confeitaria voltar a ser o que era, disse a filha, as palavras saindo com um misto de urgência e carinho. Dona Maria olhou para o rosto deles, analisando a mudança no tempo. Os netos, com expressões de curiosidade e esperança, faziam com que o seu coração fizesse piruetas de alegria e tristeza. A confusão a envolvia, e o medo de se abrir fazia seu peito doer. Por favor, mãe, precisamos conversar. Podemos começar de novo? A filha pediu, e a luz da cidade pareceu brilhar mais forte naquele momento. Dona Maria se sentiu dividida entre a dor dos últimos anos e a possibilidade de um recomeço. Uma onda de emoções tomou conta dela, como um turbilhão de inspirações que poderiam criar a receita perfeita. Mas havia medo. O medo de ser abandonada de novo, de se frustrar uma vez mais. Eu não sei, disse ela, sua voz embargada. O olhar dela alternava entre Lucas, que a encorajava silenciosamente, e a filha, que a observava com expectativa. E então, como se um alicerce estivesse se quebrando, Dona Maria decidiu arriscar. A voz que havia se silenciado há tanto tempo encontrou força. Se vocês estão aqui, então precisamos recomeçar, mas vamos fazer isso juntos, devemos conversar. Uma brisa suave entrou pela porta da confeitaria, levando consigo as angústias do passado. A proposta de um novo começo despontava no ar, mas em meio ao alvoroço do reencontro, uma dúvida persistia. Será que eles seriam capazes de suportar juntos as tempestades emocionais que ainda estavam por vir? Com o coração aberto à possibilidade, mas ainda amedrontada, Dona Maria olhou para todos ali. Estava na hora de reconstruir, mas poderia o amor entre eles suportar a verdadeira testa de tempo? O evento estava prestes a começar, e a esperança pulsava, mas a história ainda tinha muito a revelar. E no fundo do seu ser, uma pergunta ecoou. Estavam prontos para enfrentar as verdades não ditas e transformar a dor em doçura? Dona Maria sentiu o coração vibrar dentro do peito. O peso da expectativa parecia imenso, mas havia algo diferente no ar, uma mistura sutil de esperança e fragilidade que a envolvia. Ao olhar para os rostos que havia tão ansiosamente desejado por perto, ela percebeu que aquilo era mais do que um reencontro, era uma promessa de transformação. Vamos, entrem, disse ela, tentando soar confiante. Ao cruzar o limiar da confeitaria, um aroma de pão fresco e café pairava, um convite aos sentidos que sempre fizeram as delícias do lugar. Os netos se espalharam pelo espaço, explorando as prateleiras repletas de doces que foram um dia conhecidos por toda a vizinhança. Aqui está cheiro de saudade, comentou um dos netos com um sorriso largo no rosto, arrancando risadas de todos. Aquela era a atmosfera que Dona Maria sempre desejou proporcionar, mas que por anos tinha sido sufocada por suas próprias inseguranças. Podemos fazer isso juntos, disse a filha, como se lesse os pensamentos de Dona Maria. Vamos reerguer a confeitaria. Preciso de você, mãe. Você sabe como fazer isso acontecer. Dona Maria hesitou. A ideia de reerguer o que havia sido tão querido e, ao mesmo tempo, tão doloroso, a fazia sentir um misto de excitação e medo. E se eu não conseguir? E se tudo isso for em vão? A voz dentro dela se questionava, mas a expressão no rosto da filha disparava uma nova chama dentro dela. Quer saber? Você já fez isso uma vez e pode fazer de novo. Lembra do seu curau? Que maravilha! A filha lembrou, com os olhos brilhando. Dona Maria sorriu ao lembrar das tardes em que cozinhava para sua família, quando a cozinha se tornava o coração do lar. As horas se passaram, enquanto Dona Maria, sua filha e os netos começaram a organizar o local, limpando as mesas e reorganizando as prateleiras.
Em um gesto inesperado, a filha pegou a mão da mãe e a conduziu até o pequeno palco da confeitaria, onde as apresentações musicais do evento aconteceriam. Você deveria subir e dar boas-vindas para todos, incentivou. Mãe, você sabe que seu jeito de se conectar com o público é especial. As pessoas vêm aqui por você. Lucas acrescentou, apaixonado pela ideia de ver a avó resplandecer novamente. Dona Maria apreendeu um misto de alegria e receio. Sua mente se encheu de imagens de festas passadas, quando ela se apresentava com orgulho, o coração pulsando como um tambor, e a plateia devorando suas palavras. Poderia isso ser feito de novo? Então ela tomou coragem. Pegou o microfone com a mão trêmula e olhou para o público que começava a se reunir. Oi, gente! Que bom que vocês vieram! O evento vai ser cheio de surpresas. Sua voz encontrou força à medida que continuava. Ela explica sobre os doces que iriam experimentar, e a alegria pareceu se espalhar no ambiente. No entanto, por trás desse sorriso no rosto, uma pergunta inquietante pairava no fundo da sua mente. Ela podia ver nos olhos de sua filha atentes suas próprias fragilidades, e um medo a preenchia. E se isso tudo não for suficiente? E se o passado voltar a nos assombrar? As horas avançaram, e a festa começou a enchê-la de esperança. Mas, à medida que olhava para a multidão, sentia a sombra das incertezas pesarem na emoção que vivenciava. O que se escondia por trás de toda aquela doçura e alegria? O que mais elas precisavam enfrentar juntas? Quando a noite caiu, Dona Maria respirou fundo e sentiu a energia vibrante do evento. Em um momento de clareza, uma nova certeza ressoou dentro dela. Estamos reconstruindo, mas as verdades têm que ser ditas. E assim, com a atmosfera envolta em risos e música, Dona Maria sabia que um novo capítulo estava começando. Mas, para realmente avançar, ainda precisavam explorar as feridas que não haviam sido curadas. O que mais estava por vir? Estariam preparadas para os segredos que emergiriam daquele reencontro? Dona Maria sentiu a energia da festa pulsar ao seu redor, as vozes dos convidados misturadas ao tilintar de copos e a música alegre. Contudo, uma linha tênue de incerteza ainda permanecia. A acompanhava, como uma sombra que não se afastava. Ela queria que esse momento fosse perfeito, mas sabia que aquele brilho exterior poderia esconder fragilidades profundas. Com um sorriso tímido, se afastou do palco e caminhou em direção à mesa onde estavam os doces que, por tantos anos, representaram o seu amor em forma de confeitaria. O aspecto vibrante dos brigadeiros, a suavidade dos beijinhos e a beleza dos bolos decorados faziam seu coração acelerar. Cada um deles contava uma história e, mais uma vez, a nostalgia a atingiu com força. O sabor de cada lembrança estava bem presente em sua mente. Enquanto ela observava, um dos netos, Mateus, se aproximou. Vó, você está tão linda hoje, disse ele, abrindo um sorriso largo, como se pudesse ler os sentimentos da avó. Obrigada, meu amor, mas o que importa mesmo é a felicidade de estarmos juntos de novo, ela respondeu, tentando esconder a vulnerabilidade com uma gargalhada. Vamos experimentar os doces? Eu quero o brigadeiro de ogro, ele exclamou, puxando o braço dela em direção à mesa. Dona Maria não pôde deixar de rir com a empolgação do neto. Assim que se aproximaram da mesa, ela começou a falar sobre cada doce, compartilhando as histórias que cada um carregava. E, pela primeira vez em muito tempo, Dona Maria sentiu a conexão de novo. As memórias não eram apenas lembranças de dor, eram também lembranças de amor. Mas enquanto compartilhava, um evento do passado, uma ferida antiga, ameaçou ressurgir. A lembrança da traição de um antigo parceiro e a dor de perder a confeitaria quase a impediram de desfrutar aquele momento. Uma sombra gélida a atravessou e, por um instante, as risadas e vozes ao seu redor se tornaram distantes. Vó, você tá bem? Mateus a olhou com preocupação, a inocência infantil dele fazendo-a querer proteger a criança daquele súbito turbilhão de emoções. Ah, meu amor, é só uma lembrança antiga. Às vezes o passado insiste em voltar, respondeu com um sorriso, mas a insegurança na sua voz era percebida. Ela abraçou o neto como se estivesse absorvendo a pureza e a luz que ele trazia. Do outro lado da confeitaria, sua filha a observava. A expressão de preocupação adornava o rosto dela. A filha conhecia a história que Dona Maria tentava esconder e, com um impulso, se aproximou. Mãe, está tudo bem? A pergunta tinha um peso que Dona Maria não pôde ignorar. Era a oportunidade de falar, de colocar para fora o que tinha sido sufocado por muito tempo. Ela sentiu o olhar da filha penetrar em sua alma e se viu diante de uma escolha, abrir o coração ou fechar-se novamente.
Eu estou tentando ser forte, mas tem coisas que eu não contei a você ainda, disse. As palavras saíram como um sussurro, quase que um pedido. O olhar da filha imediatamente se iluminar e um silêncio tenso se formou entre elas, enquanto as vozes ao redor se tornaram meros ecos. A música animada continuava, mas no coração da confeitaria, um novo tipo de festa estava prestes a começar. Um momento de revelação que poderia mudar tudo. O que ela ainda não contou? O que mais estava escondido debaixo da superfície? Estariam preparadas para essa nova verdade que poderia moldar não apenas o futuro, mas o passado também? Dona Maria respirou fundo, deixando a música vibrante criar um contraste com o turbilhão de emoções que a dominava. Os doces ao seu redor, embora tentadores, pareciam agora pertencentes a um passado que exigia ser revisitado. A mão da filha, firme em seu braço, ancorou-a num presente que parecia tanto promissor quanto aterrador. Você pode me contar, mãe. Estou aqui, de verdade, disse sua filha com a voz suave e tranquila, como um farol em meio à tempestade. As palavras foram como um bálsamo, mas também uma convocação para que Dona Maria abrisse os arquivos de sua memória. Eu nunca quis que você soubesse, mas a vida nem sempre foi doce como os brigadeiros que faço. Houve um tempo em que eu não tinha coragem de ser eu mesma. Começou a avó, lembrando-se da dor que havia ficado escondida por muito tempo. A confeitaria não era só meu trabalho, mas o meu sonho, e quando ele se foi, levou muito de mim junto. O olhar da filha, atento e compreensivo, encorajava a Dona Maria. Ela viu ali um reflexo dela mesma, cheia de força e determinação. Havia um parceiro, alguém em quem confiei mais do que deveria. Ele me traiu, e isso quebrou tudo. Não só a confeitaria, mas a minha fé nas pessoas. No amor. Dona Maria hesitou, um nó se formando em sua garganta. O passado estava prestes a ser desnudado, e a perspectiva a deixava nervosa e vulnerável. Eu lutei contra a dor e nos escondi os detalhes. Mesmo quando você nasceu, quase deixei de me alegrar. Eu sentia que o amor era algo que poderia desaparecer a qualquer momento. A filha a interrompeu levemente, como se precisasse que Dona Maria soubesse que ela sempre esteve ali, mesmo em meio à escuridão. Mãe, aprender com a dor nos faz mais fortes. Você se reergueu, olha para tudo que construiu. Eu sei, querida, mas às vezes a sombra do passado é pesada, confessou, enquanto uma lágrima escorria pelo seu rosto. Esses doces, eles têm um significado profundo. Cada um deles me ajuda a lembrar que, por mais difíceis tenham sido os momentos, eu sou capaz de criar algo lindo novamente. Eu só não achava que poderia ter amor de novo. Mateus, sem entender a complexidade da conversa, puxou a saia da avó, quase como se quisesse trazer de volta a leveza da festa. Vó, você vai contar mais histórias sobre os doces? Eu amo as suas histórias. O momento fofo de inocência trouxe um sorriso ao rosto de Dona Maria e um sopro de alívio a seu coração. Claro, meu amor, vamos falar do brigadeiro de ogro. A mudança de tom, embora súbita, foi um lembrete de que a vida seguia, mesmo em meio às cicatrizes. Mas a revelação estava longe de terminar. Ao lado da mesa, uma amiga antiga de Dona Maria, Ana, se aproximou e ouviu a conversa. O olhar dela estava carregado de emoção, e suas palavras seriam como um estalo. Desculpe me interromper, mas você não faz ideia do quanto sua força e bravura já tocaram vidas além da sua. E sobre aquele passado, ele pode te levar a novas descobertas. Novas descobertas? Dona Maria perguntou, confusa. Às vezes, o que parece o fim pode virar uma nova oportunidade, amor. E eu tenho algo que você precisa saber. As palavras de Ana pairaram no ar, como se fossem uma melodia ainda não tocada no festival da vida. As batidas do coração de Dona Maria aceleraram, misturando medo e esperança. O que mais estava para surgir daquela conversa? A música pode ter continuado, mas um novo acorde de mistério e expectativa começava a se formar. E Dona Maria sabia que a festa ainda guardava segredos difíceis, mas também promessas de reencontro e transformação. O que Ana poderia revelar e como isso mudaria tudo em seu mundo já tão frágil? Dona Maria sentiu o mesmo frio na barriga que teve quando anunciou a primeira receita de canjica para os filhos. Era uma mistura de nervosismo e expectativa.
O que Ana tinha para ela? O que poderia ser tão significativo a esse ponto de suas vidas? A música ao fundo agora soava mais suave, como se o universo estivesse preparando o palco para um momento importante. Ela respirou fundo novamente, segurou a mão da filha e, com um gesto encorajador, empurrou o nó que a prendia àquele passado obscuro. Ana, por favor, o que você sabe? Eu realmente preciso entender. Lembra daquela receita de bolo de uva que você fez? Ana perguntou, sua voz trêmula, mas firme. Dona Maria assentiu, recordando o aroma doce que preenchia toda a casa naquela tarde ensolarada. Aquela receita não foi apenas um doce, mas uma ponte que você construiu para o futuro. Quando você a fez, estava demonstrando que não tinha desistido da vida, mesmo quando a dor estava muito próxima. As palavras de Ana ressoaram na mente de Dona Maria. Ela se lembrou do prazer que sentiu ao misturar a massa, adicionar as uvas e ver o sorriso nos rostos da família. Mas o que isso tem a ver com como me sinto agora? Aquela receita foi compartilhada com uma nova geração, Ana continuou, um brilho nos olhos. Você não apenas fez um bolo, você se conectou novamente com a vida, com a família, e isso abriu portas. Eu sou uma dessas portas. Dona Maria franziu a testa, capturando um mistério na voz da amiga. O ambiente ao redor parecia parar por um instante, como se tudo dependesse da resposta de Ana. O que você está querendo dizer? Ana hesitou, buscando as palavras certas. Um tempo atrás, eu conheci alguém que estava à procura de um doce especial. Ele estava triste e precisava de carinho, e você estava na minha mente o tempo todo. Falei sobre você e a mágica que suas receitas criam. Ele ficou tão intrigado. O olhar dele brilhava ao ouvir suas histórias. Quem é ele? Dona Maria perguntou, agora com a atenção redobrada. O coração começava a acelerar. Se chama Roberto. Ele é um chefe de confeitaria, famoso na cidade, disse Ana com entusiasmo. Ele estava atravessando tempos difíceis e percebi que sua história poderia tocar o coração dele. Eu não pensei duas vezes em apresentar vocês dois. Pode ser uma chance de recomeço, de buscar um amor novo. Dona Maria sentiu um misto de emoção e incerteza. Um chefe de confeitaria? Alguém que compreendia a paixão que ela tinha pela arte de fazer doces? Mas o medo assombrou seu coração. E se tudo se repetisse? E se novamente a traição e a dor entrassem no caminho dela? Mãe, você sempre fala sobre como a vida é cheia de surpresas. Às vezes a gente precisa dar pequenos passos, mesmo com medo. Quem sabe o que pode acontecer? A música animada continuava ao fundo, trazendo um sopro de esperança ao ambiente. O olhar dela passeava entre a amiga e a filha. O sorriso acolhedor de Ana impulsionou Dona Maria a considerar essa nova possibilidade. Isso pode ser realmente algo bonito, refletiu, embora agarrasse a dúvida como um escudo. Ana sorriu, reconhecendo a batalha interna. Eu só quero que você saiba que não está sozinha nessa jornada. Estamos aqui e você é mais forte do que pensa. Dona Maria olhou para os doces que a cercavam e, pela primeira vez em muito tempo, começou a imaginar o que poderia ser um novo capítulo em sua vida. E se eu o conhecesse? A voz tremia um pouco ao pronunciar essas palavras. Ana pulsou de felicidade. É isso! Vamos fazer um encontro! Vou ligar para ele agora! E antes que Dona Maria pudesse mudar de ideia, Ana já estava com o celular em mãos, pronta para fazer aquela ligação. O coração dela palpitava, uma onda de emoção percorria seu corpo. O que viria a seguir poderia ser um novo amor ou uma nova decepção, mas ao menos Dona Maria estava pronta para dar um passo. Só não me coloque numa situação estranha, por favor, ela ainda alertou, rindo nervosamente. Enquanto o som do telefone começava a tocar, algo diferente estava no ar. Um novo doce estava prestes a ser criado. Mas o que aconteceria quando desse início à misturada entre o passado e o desafio do futuro? A conexão de Dona Maria e Roberto traria as respostas que tanto precisavam ou apenas mais perguntas? O telefone tocava, quebrando o silêncio tenso que preenchia a sala. Dona Maria olhava para Ana, seus olhos misturando anseio e medo. A música de fundo continuava, mas agora parecia uma trilha sonora de um momento decisivo. As palavras de Ana ecoavam. Você é mais forte do que pensa. A fé dela parecia um farol numa noite escura, tentando guiá-la.
Ana, com o celular em mãos, falou rapidamente com Roberto do outro lado da linha. Dona Maria podia ouvir fragmentos da conversa, a voz da filha animada e cheia de expectativa. Sim, ele mesmo! Sim, ela vai! Isso mesmo, estou super empolgada também! Aquelas palavras vibrantes faziam o coração de Dona Maria bater mais rápido. Ela tentou não pensar na possibilidade de que esse encontro pudesse ser um desastre. O que aconteceria se Roberto não ligasse dela? E se ele deixasse claro que ela era apenas uma lenda do passado, sem relevância no mundo contemporâneo da confeitaria? Ana finalmente desligou e, com um sorriso radiante, virou-se para Dona Maria. Ele está vindo! Vai se encontrar conosco no Café Renascente em 1 hora! A alegria nos olhos de Ana era contagiante, mas também aumentava a ansiedade de Dona Maria. O que eu vou vestir? Estava tão atolada na minha rotina que não pensei nisso. Calma, a roupa não importa tanto quanto o que você traz dentro de si, Ana disse, sujeitando a mãe pela mão. É um encontro, não é uma competição. Só, por favor, não faça muita pressão. Seja você mesma e o resto virá. Dona Maria sentiu um frio na barriga, mas também um calor crescente de lâmpadas de esperança acendendo sua alma. Está bem, vou tentar relaxar. E se ele não gostar de canjica? Uma risada nervosa escapou de seus lábios ao mesmo tempo que tentava limpar a mente. Oi, a canjica é uma tradição. Aposto que ele vai amar. Ana deu um tapinha nas costas da mãe. Relaxar é parte do processo, certo? Vamos lá, prepare-se para brilhar. Enquanto Dona Maria vestia-se, olhava-se no espelho e sentia que a mesma mulher que uma vez se deixou abater pela dor, agora tentava levantar as asas novamente. Podia ver a luz mais clara em seus olhos. Essa é uma nova chance. A reflexão a fez sorrir. Finalmente estava se permitindo ao menos sonhar com um novo começo. O Café Renascente era um lugar aconchegante, com aromas de café fresco e tortas recém-assadas permeando o ar. Quando Dona Maria e Ana chegaram, os balcões estavam repletos de delícias. Mas o olhar dela estava focado na porta, esperando por Roberto. Vou ficar por perto, tá? Não se preocupe, Ana murmurou sabendo que sua mãe precisaria de algum espaço, mas também se preparando para qualquer emergência. Os minutos se arrastavam e Dona Maria estava cada vez mais ansiosa. Ela sentia a adrenalina percorrer seu corpo, a mistura de esperança e receio quase incontrolável. Quando ouviu a porta se abrir, seu coração disparou. Era ele. Roberto entrou, um homem de presença marcante. Seu olhar explorava o ambiente até pousar em Dona Maria. Um sorriso amplo se formou em seus lábios e, por um momento, tudo ao redor dela desapareceu. O único som que restava era o pulsar de seu coração. Oi, você deve... Ser a Dona Maria? Roberto se aproximou, estendendo a mão em um cumprimento caloroso. Ana fala muito de você. Oi, Roberto. É bom te conhecer. Dona Maria respondeu, sentindo o jeito amigável dele dissolver um pouco de sua tensão. Quando suas mãos se encontraram, uma onda inesperada de conforto a envolveu. Mas enquanto o café fervia ao redor deles, Dona Maria se viu em um dilema. Deveria contar a ele sobre seu passado, suas inseguranças, ou deveria se deixar levar por esse momento? O olhar de Roberto a instigava a compartilhar. Várias perguntas surgiram em sua mente. Ele era a pessoa que poderia trazer de volta a alegria que ela tanto desejava? Ou seu passado ainda tinha uma palavra a dizer nessa história? Dona Maria respirou fundo. O que ela escolheria dizer a seguir definiria o caminho diante dela. Poderia ser um recomeço ou, quem sabe, o peso de um novo fardo. E o que aconteceria se ela não conseguisse ser autêntica? Só havia um jeito de descobrir. Um silêncio breve se instalou enquanto Dona Maria tentava reunir coragem. Os olhos de Roberto eram tão sinceros que a deixavam intrigada. Por onde começar? Pensou. A canjica, que sempre fosse sua aliada naquele momento, parecia se transformar em um fardo. A tradição da cozinha estava à sua espera, mas talvez a cozinha fosse o último lugar que ela desejava ir hoje. Roberto puxou uma cadeira e, antes de se sentar, olhou em volta, admiração visível no seu rosto. Esse lugar é realmente acolhedor. Ana sabe das coisas? A menção da filha deu a Dona Maria um sopro de confiança. Ela sorriu, percebendo que ali, ao redor daquele ambiente acolhedor, poderia haver espaço para algo novo. Você tem que experimentar a canjica, sugeriu, segurando firme a própria insegurança. É uma receita da família, vem de Lange. Suas palavras saíram de sua boca como uma música familiar.
O ar quente do café parecia oferecer um toque de doçura àquela conversa. Adoro canjica. Nunca consegui fazer uma tão boa quanto do meu avô, confessou Roberto, seus olhos brilhando ao recordar memórias nostálgicas. Ele era um verdadeiro artista na cozinha, assim como você parece. Aquela validação começou a desmanchar as barreiras que se erguiam em Dona Maria. Havia algo genuíno em Roberto, algo que a fazia sentir que talvez pudesse se abrir. Ana, que observava de uma distância respeitosa, percebia a faísca se acender. Ela se sentia como a arquiteta daquele encontro, ansiosa, mas sem querer interromper. A conexão que estava se formando agora era palpável. Dona Maria decidiu arriscar. Sabe, minha história com a confeitaria é longa, mas a vida não foi sempre fácil. Ela sentiu um leve tremor na voz. Houve dias em que a coragem me abandonou e o medo fez morada. O silêncio agora era envolvente e ela se viu dentro de uma narrativa que mais parecia um convite do que uma confissão. Roberto a escutava com atenção. Todos temos nossos desafios, Dona Maria. O importante é... Como fazemos para seguir em frente? Disse ele, seu olhar colocando um quentinho no coração dela. Aquela frase parecia atuar como um bálsamo, fazendo Dona Maria se sentir um pouco mais leve. Você sabe, meu sonho sempre foi abrir uma confeitaria que também contasse histórias, confessou ela, sentindo suas palavras ganhando vida. Contar não apenas sobre o que fazemos, mas do que somos e de nossas raízes. A conversa mudava de tom, e a vulnerabilidade dela parecia criar um espaço mais seguro ao redor deles. A conversa fluiu, com sorrisos e risos se alternando. Dona Maria começou a contar histórias do passado, as aventuras na cozinha com Ana, as receitas herdadas de gerações. E com cada palavra, ela sentia que um peso ia se dissipando, revelando quem ela realmente era. Mas, no fundo, um nervosismo ainda se fazia presente. Assim que Roberto fez a próxima pergunta, uma sombra de apreensão cruzou seu rosto. E o que aconteceu com a sua confeitaria? Você ainda pensa em abrir uma? A franqueza dele a pegou de surpresa. Dona Maria engoliu em seco. O passado ainda precisava ser enfrentado. É um sonho que não é tão fácil de cumprir. Ela hesitou, a insegurança voltando a pulsar. O que diria a seguir poderia mudar tudo. Roberto a observou intensamente. Mas você não desistiu, certo? Isso é o que importa. Suas palavras pareciam como um tapa suave, despertando a determinação que estava adormecida. O olhar dele estava cheio de expectativa e Dona Maria se viu diante de um novo dilema. Ela poderia não só revelar seus medos, mas também declarar suas aspirações secretas, permitindo que a esperança voltasse a tomar conta de sua vida. Ao mesmo tempo, poderia se reafirmar como a mulher forte que sempre foi, apesar dos pesares. O que ela escolheria dizer? As palavras dela poderiam não apenas construir uma ponte entre seus mundos, mas também definir o caminho a partir de agora. A sala parecia vibrar ao redor dela, enquanto os olhos de Roberto a incentivavam. A expectativa pairava entre eles. Dona Maria respirou fundo, pronta para um recomeço. Sabe, eu tenho um sonho e eu realmente quero realizá-lo. O coração dela acelerou, a expectativa da resposta dele era quase palpável. O que ele diria? O que aconteceria a seguir? Dona Maria sentiu o peso das palavras que ainda pairavam no ar. A ousadia de se expor a um completo estranho era uma batalha interna que ela não esperava enfrentar naquele dia. O olhar de Roberto brilhava, cheio de curiosidade e, talvez, esperança. O que ele diria? A ansiedade passava como uma corrente elétrica por seu corpo. Me conte mais sobre esse sonho, exclamou Roberto, sua voz cheia de entusiasmo. Quero saber tudo. As palavras dela escaparam numa mistura de medo e vontade. Eu sempre imaginei um espaço onde, além de servir doces, as pessoas pudessem compartilhar suas histórias, suas memórias, um lugar que resgatasse as tradições da família, onde a canjica possa ser mais do que apenas um prato, mas um símbolo de união. A sala silenciou. Dona Maria podia sentir o próprio coração acelerar, cada batida certamente audível para Roberto. Mas o que ela temia? As opiniões dele? A reprovação de um sonho que parecia distante? Assim que os olhos dele não se afastaram, aquele tremor aumentou. Isso é lindo, Dona Maria. A canjica é mais do que apenas comida. É um pedaço de história, comentou Roberto. As palavras dele caíram suavemente, como uma chuva leve em um dia ensolarado. Eu também tenho um projeto, algo que envolve a cultura e as memórias da nossa gente.
Um espaço comunitário onde todos contam suas histórias. Poderíamos até juntar as forças. Dona Maria piscou, confusa. Juntar as forças? Como essas duas ideias podem se encontrar? O calor da proposta era doce, semelhante ao aroma da canjica que começava a invadir o ambiente. Imagine, Roberto continuou, empolgado, um lugar onde a gente não só vende produtos, mas também realiza workshops, eventos, promove diálogos e, claro, a sua canjica, no centro de tudo. As famílias podem se reunir, contar suas histórias e resgatar suas tradições. O sorriso dela começava a se formar. Era como se uma nuvem cinza estivesse se dissipando. Seria algo maravilhoso, mas a insegurança voltou como uma velha amiga. E se não der certo, o que posso fazer para reunir tudo isso, fazer funcionar? Todos nós temos dúvidas, respondeu ele de um jeito calmo que acalmava Dona Maria. Mas o que está em jogo aqui é maior do que o medo do fracasso. É sobre dar vida a algo que pode tocar as pessoas. E você, Dona Maria, já começou a tocar meu coração com suas histórias. O brilho nos olhos de Roberto fazia Dona Maria se sentir viva. Uma pergunta ecoava em sua mente, quase ensurdecedora. E se desse certo? O que aconteceria com sua vida se ela realmente se arriscasse a sonhar novamente? Mas, antes que pudesse responder, Ana entrou na sala, a expressão de preocupação ao ver a intensidade na conversa. O que vocês estão conversando? Alguma novidade? Dona Maria hesitou, mas olhando para Roberto, a coragem crescia. Estávamos falando de sonhos, Ana, de como às vezes é preciso se permitir sonhar novamente. Ana sorriu, percebendo o quanto a conversa tinha impactado sua mãe. Isso é maravilhoso, mãe. Siga em frente. Mas o nervosismo ainda dançava nas paredes. Dona Maria se virou para Roberto. E se isso tudo for uma furada? Se não arriscar, nunca saberá, respondeu ele com um sorriso confortante. Uma onda de determinação a envolveu. Afinal, o que mais ela tinha a perder? O relógio na parede começou a marcar as horas, e Dona Maria se deu conta de que aquele era um momento que poderia mudar sua vida para sempre. Mas, ao olhar para Roberto, ela viu um brilho de algo que poderia ser mais do que apenas amizade. O que aconteceria se ela decidisse se abrir completamente? E se esse novo projeto a fizesse também repensar seu lugar no mundo? Com o coração acelerado, ela deixou sair um "Sim, eu quero tentar". Mas as próximas palavras gravadas na mente dela estavam longe de serem apenas sobre um sonho. Elas envolviam tudo o que estava em jogo, incluindo a possibilidade de um novo amor. Mas o próximo passo inaugurava ainda mais incertezas. O que direi agora? Dona Maria sentiu que sua vida estava prestes a mudar mais uma vez, e essa ideia tanto a fascinava quanto a apavorava. "Sim, eu quero tentar", repetiu, a voz embargada por emoções. Um novo sonho começava a se formar na sua mente, e com isso, uma nova esperança. Sentiu o calor da conexão com Roberto, algo que ela não esperava encontrar novamente. Uma ideia atrevida começava a brotar. Mais do que doar amor à confeitaria, poderia talvez dar amor a alguém. A música envolvia o ambiente, e pelo canto do olho, Dona Maria viu Ana sorrir, apoiando-a de longe. Mas, ao mesmo tempo, percebia que para trilharem esse caminho juntos, precisariam desnudá-las de suas feridas, para que certas memórias de dor não interferissem em suas vidas no presente. "Então, Dona Maria", Roberto sorriu, como se captasse os pensamentos dela. "Vamos transformar esse sonho em realidade? Um lugar onde suas histórias e memórias se enredem com as pessoas ao redor. Onde cada doce não é apenas uma receita, mas uma nova aventura." Ela assentiu, surpreendendo-se com a determinação que surgia em si. "Sim, podemos fazer isso, mas preciso da sua ajuda." O entusiasmo dela crescia, enquanto a ideia de um novo começo pulsava em sua mente. Ela queria ver aquela confeitaria viva novamente, cheia de aromas e sons inesquecíveis, para que outros sentissem a mesma alegria que o doce de leite sempre trouxe para ela. "Vamos fazer disso um projeto comunitário", sugeriu Roberto, seu olhar vivaz. "Convide a cidade para participar. O que poderia dar mais vida à sua confeitaria do que isso?" E assim, a empolgação tomou conta de Dona Maria. Ela começou a vislumbrar um evento para a comunidade que celebrasse a amizade e a união. O tempo que foi perdido em solidão poderia agora se transformar em laços, e o doce de leite poderia agir como a cola que unisse tantas histórias diferentes.
Enquanto Dona Maria e Roberto trocavam ideias, Ana observava a troca crescente entre eles. Estava claro que havia uma energia especial no ar, um potencial que ainda não tinham percebido completamente. Uma conexão mágica, um novo amor, ou é mesmo a redescoberta do amor que Dona Maria sempre teve por sua família. As semanas seguintes foram intensas. Com a força de Roberto ao seu lado, Dona Maria organizou o evento. Ela se dedicou a criar doces que contassem as histórias de sua vida, misturando sabores, lembranças e amor. A confeitaria começava a se transformar de um espaço marcado pela dor em um lugar divertido, acolhedor e vibrante. No grande dia, quando as portas da confeitaria foram abertas, uma multidão se aglomerou do lado de fora, ansiosa pela festa das memórias. As pessoas começaram a entrar e Dona Maria sentiu seu coração pulsar de alegria quando viu os rostos de seus vizinhos, amigos e até de estranhos, todos unidos por um único propósito: celebrar a vida. Logo, o cheiro doce de pão fresco e o sabor inexplicável dos doces começaram a preencher a sala. Dona Maria observava os pequenos se deliciando com os brigadeiros, os adultos sorrindo, compartilhando histórias. E naquele momento, ela compreendeu. Cada doce era mais do que um simples alimento. Era um pedaço de sua alma, uma ponte do passado que se tornava um futuro. Uma nova amizade, um amor latente e o calor da sua família voltando. Com lágrimas de alegria nos olhos, Dona Maria olhou para o futuro com esperança e renovação. Eu estou pronta, pensou. Quando recebeu a mensagem de texto que Roberto havia enviado posteriormente, ela sorriu. Ele era um apoio constante, e aquele dia tinha mostrado a ele e a todos que a doçura da vida poderia ser redescoberta. Uma declaração de amor estava prestes a ser escrita. Mas antes disso, havia algo mais poderoso na vida de Dona Maria. O que ela havia encontrado naquele lugar mais do que fez renascer sua confeitaria. Ela havia redescoberto seu lugar no mundo e a importância de estarem juntos. No final do dia, quando as luzes diminuíam e a música ainda ecoava suavemente, Dona Maria olhou ao seu redor. Amizades formadas no calor da confeitaria a envolviam e todas pareciam ter algo a compartilharem. Era mais do que um recomeço, era a festa da vida. Ela percebeu que a vida sempre teve seus altos e baixos, mas eram essas nuances que tornavam a viagem tão doce, tão rica e cheia de amor. Aquela casa, marcada por memórias de tristeza, tornara-se um lar novamente. Agora, cheia de vida e inspirações, estava pronta para escrever a próxima página da sua história. A expressão da alegria resplandecia em seu rosto. O caminho estava aberto e Dona Maria sabia que, não importa o que o futuro reservasse, ela estaria preparada para viver cada momento ao máximo. E no fundo do coração, uma voz pulsava. Ainda há muitas histórias a serem contadas e muitos doces a serem feitos. E você, fosse você Dona Maria ou qualquer um ali presente, sabia que a vida sempre pode ser mais doce. Não importa onde você tenha estado, para onde você tenha ido, o que importa é o caminho que você decide trilhar agora. Agora é sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixa um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outras pessoas a conhecerem essa transformação. Não perca tempo. Comente o que achou deste final e como ele tocou seu coração. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa história inspiradora. Você pode ser a mudança que alguém precisa. Não espere nem mais um segundo. A hora de agir é agora.